paridade de gênero é um caminho a ser construído. Há 94 anos, a lei garantiu nosso direito ao voto. Agora, precisamos ocupar o nosso lugar na democracia. Você assiste agora o programa Mais Cultura. Até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre e vai dizer pro meu benzinho, dizer assim o amor é azulzinho. Até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre e vai dizer pro meu benzinho, dizer assim o amor é azulzinho. De Zé Bitter, músico, para Mauro Camargo, jornalista. Carol. E de Carol para Carol, né? Que eu não sou artista, gente. Eu não sou arteira. Eu estava falando aqui para os colegas, convidados, colegas jornalistas, comunicadores, que eu sou só arteira mesmo. Mauro, hoje a gente tem um convite especial para quem está nos assistindo para acompanhar o Mais Cultura. Ele que hoje se dedica a falar sobre a arte que comunica, os comunicadores que também são artistas. E esse programa ele integra a 6ª Semana Municipal da Comunicação. Então, você é super bem-vindo. E uma galera que está aqui, estudantes de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, também estão aqui conosco, da Agência Experimental, da UX. E também um elenco aqui, ó, vários especial. Artistas que, ao longo do programa, a gente vai apresentando, que, no segundo bloco, a gente faz uma troca, eles vão para a plateia, outros artistas vêm para o palco. Então, vai ser uma dinâmica bem diferente no Mais Cultura de hoje, né? Fica com a gente, você não vai se arrepender. Não, com certeza não. Vamos Você dar início. começou tocando, né? Você Isso. que é jornalista também Isso. e artista. E músico Mauro, profissional. vou aproveitar e já te perguntar. Opa. É a arte que influencia a vida ou é a vida que influencia a arte? Ai, meu Deus do céu, pergunta difícil, não foi combinada, né? Não, assim que é legal, assim que é legal. A arte influencia a vida ou a vida influencia a arte? Eu acredito que ambas, né? A gente pode costurar das duas formas. Então, não escolheria uma exatamente, mas sim ambas. E como a arte influencia na tua profissão enquanto jornalista? Eu economizo em psicólogo. Que daí a boa. arte Então me vou virar ajuda a botar artista, para gente. fora aquilo que às vezes a gente deixa guardado, aí canta bastante, toca bastante, e como já diz a velha e clássica frase, quem canta os males espanta, né, Carol? Muito bem. Olha só, Mauro, ao longo do programa a gente vai batendo um papo com esse pessoal muito bacana. E agora a gente abre espaço e abre o palco para a banda Bob Chute. Nós temos 2 comunicadores aqui, ó. Um que começou a fazer jornalismo, o Doug Trancoso, e o Léo, que é jornalista. Então, primeiro vocês tocam, depois a gente bate um papo. Beleza. Sejam bem-vindos. Obrigado. Onde você vai com todos os livros que você não leu? Onde você vai se pouca coisa boa aconteceu? Então passa mais um mês e o que você fez? Passa mais um ano e o que você fez? Eu sei que eu não quero anoitecer pensando eu não tentei. Eu sei que eu não quero anoitecer pensando eu não tentei, não. Que bom, uma salva de palmas, Bob Chute. Eu começo conversando aqui com o Léo e com o Douglas. Que bacana. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença. A Carol já fez uma saudação, um agradecimento. Agradeço a todos
os nossos convidados que tiraram esse tempinho agora nessa sexta de tarde para estarem aqui com a gente. Bob Schutte, conta um pouquinho da história da banda Bob Schutte e da relação de vocês, então. O Léo, jornalista, o Douglas estudou também jornalismo, mas conta um pouquinho da história de vocês nesse casamento da música com a comunicação. Eu acho que eu vou passar o microfone aqui para o Léo, que ele é o cara que se formou em jornalismo. Eu só fiz 1 ano, né, Léo? Então, acho que a música me levou para o jornalismo, né? Então, a gente toca desde, sei lá quando. Da escola? Desde o tempo da escola, desde piá. E a música acabou me levando naturalmente para o curso de jornalismo, né? Porque na música tu tem a letra, tu tem toda a parte de assessoria, tu tem rádio, TV, isso tudo sempre me encantou muito dentro da música. E aí, quando chegou a hora, então, né, lá com os 18 anos, de fazer a opção, meio que para mim não tinha outro caminho a não ser ir para o jornalismo, porque é o que eu já vivia lá desde os... Sei lá, a gente toca com banda desde os 14, 15 anos. Então, me pareceu muito natural, assim, né? E essa relação muito próxima do jornalismo com a música. Pois é, como é que foi essa construção, né? O que a música te trouxe no jornalismo? Tudo, já que né? ela começou antes Tudo. com a música, né? Começou antes com a música, porque com a música tu tem a questão de rádio. Então, quem gosta de música vive na rádio, né? Nós somos de um tempo que não tinha Spotify, não tinha nada, era ouvir rádio, sintonizar na rádio. Então, era isso, era ouvir muito rádio. Se passava longas horas ouvindo rádio, ouvindo jornalismo, ouvindo programa esportivo, programas de tudo, programa de entrevista. Naturalmente, entra a parte de querer ir atrás de histórias, querer saber histórias, ler o que é o artista, qual que é a bibliografia. Então, ia atrás de revistas, Rolling Stones, Bis, nossa, tinha um monte de revista na época. Também tinha muita Era muita leitura para saber, tu não tinha o acesso tão fácil como é hoje, né? Tu tinha que cavocar, ir atrás. Então, vai para a parte da diagramação, sempre me encantou muito diagramação de revista, né? Principalmente as revistas de músicas têm um lado mais solto, mais livre, não tão engessado, então tinha um design muito bacana, muito bonito, me encantava muito. Aí depois chega a MTV, aquele boom de vídeo, de clipe, de programa de TV. Nossa, esse mundo aí sim me encantou. Aí eram horas e horas vendo TV, vendo MTV, vendo clipes, tentando fazer os nossos clipes. Então, foi isso. Essa linguagem da música, ela é muito próxima do jornalismo, né? E, naturalmente, então, eu fui entrando, fazer os releases, né, para a banda, monta release, envia release. Tem uma aproximação muito grande do trabalho do jornalismo com o trabalho do músico. Legal. Passar a palavra agora para o Douglas. Douglas, eu sei que além de músico, né, tu escreve livros, eu vou dizer, fantásticos, literatura infantil. Eu vi esses dias uma apresentação tua aqui mesmo na Câmara de Vereadores. Fala um pouquinho desse teu trabalho além da música. Então, né, acho que a arte que a gente desenvolve, né, com a minha parceira, com a Gil, que é a literatura. Escreve como desenha também, né? Isso, a gente é ilustrador e é comunicação, né? Um livro infantil é comunicação com a primeira infância ali, então tem tudo a ver, né? E eu entrei no jornalismo porque eu gostava muito de foto. E daí, dentro do jornalismo, eu disse, olha, claro, tem uma área aqui imensa para desenvolver com fotografia, mas eu sentia uma vontade de desenvolver mais coisas além da foto. Daí, quando eu entrei no curso de artes, aí eu encontrei o que eu queria, né? Daí eu fiz licenciatura em artes e dali, depois, quando conheci o mundo da ilustração e da literatura infantil, ali abriu um universo que a gente está até hoje aí desenvolvendo muita coisa. Que legal. Então, agora eu vou passar a palavra para a Carol. Obrigado por enquanto, Léo e Douglas. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais Bob Schutte, vai ter mais música ao vivo aqui, vai ter outras atrações também. Passando a palavra contigo, Carol. Mauro, tu vem para cá, né? Eu jogo quase pertinho de ti aí, que eu quero escutar do Matheus Bica. O Doug falou que não concluiu o jornalismo, né? Estudou o primeiro, fez 1 ano. E você, semelhante, né? A gente chegou a estudar junto, né, Bica? Uhum. O Bica fez publicidade e também parou no meio do caminho. Vamos falar um pouco sobre isso. Sobre, de repente, estava lá na comunicação e se deu conta que não, isso não é para mim, eu vou me dedicar como músico, né? Um baterista aí, você que compõe, participa também da orquestra daqui da
de Caxias do Sul, né? Sim. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma boa tarde, Carol. Boa tarde, Mauro, todos os convidados. Então, Carol, eu vim morar em Caxias em 2008 e eu comecei realmente, nessa época, a levar a sério a bateria, a arte, né, da música, e comecei a estudar bastante, me dedicar bastante. Mas, até então, né, eu não conhecia ninguém, as coisas, né, não... eu era jovem também, estava começando, né? Eu tinha que fazer uma faculdade, né? Minha família, o meu pai tinha esse sonho, né, que os filhos se formassem, enfim. Então eu cursei, quando eu vim morar para cá, um pouco de enologia lá em Bento Gonçalves. Fiquei um ano por aí e depois eu mudei. O meu pai era professor na UX. O meu pai, ele dava aulas na área de administração de empresas. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa ali na UX, que é perto de casa, estou por ali, consigo ficar mais em Caxias para focar na música. Meu foco sempre era focar na música, né? Que era o meu ofício, vamos dizer assim, né? Que sempre foquei muito nisso. Mas eu tinha que fazer uma faculdade até as coisas engrenarem, acontecerem, né? Então eu cursei, se eu não me engano, de 2010 até 2013. Acho que eu cursei uns 3 anos de PP, Publicidade e Propaganda. Inclusive, eu tive a honra de ser aluno do Dinarte, que está aqui conosco, que é uma pessoa que eu admiro muito. Então, nada é por acaso, né? O curso me fez estar aqui hoje também, conhecer muitas pessoas bacanas e fazer muitos amigos, né? Até hoje em dia, tem um ex-professor meu na comunicação, que é o Misael Montana. Ele é meu aluno lá na ArtStage, lá na escola que eu dou aulas de bateria. Então, hoje, ele foi meu professor, agora eu sou o professor dele. E aí, enfim, aí chegou um ponto que a música já estava acontecendo na minha vida, as coisas, eu já tinha uma escola de bateria, já estava dando aulas e tocando com artistas aqui da cidade. E aí eu falei para o meu pai, pai, eu vou seguir meu caminho na música e tal, né? Eu não tô sendo ingrato com o senhor, mas eu vou seguir o meu caminho na música. Então eu acabei trancando o curso e seguindo o caminho da música. Que legal, bem bacana. E você é muito talentoso. Obrigado, músico. muito obrigado, sempre Verdade, aprendendo. estamos cheios de pessoas talentosas aqui, né, Carol? Vamos pedir a palavra da Cícia agora. A Cícia, a gente foi colega de jornalismo juntos na UX e foste para psicologia também, né? E está aqui hoje para fazer, quem sabe, uma análise com a gente. Você é nossa psicóloga. É a nossa psicóloga convidada, isso. Cici, como se constrói essa relação? É tão próxima, assim, realmente, a comunicação da música, ou da arte, melhor dizendo? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Também escritora, né, Cici? Escritora também agora, né? Então, fui colega do Mauro, né? Colega do Dinarte. Nós somos a segunda turma de jornalismo, né? Da Universidade de Caxias do Sul. E, então... Essa pergunta, né, dessa relação entre a música e a cultura e a arte, eu gosto sempre de lembrar que nós só existimos enquanto espécie humana porque nós temos a arte. A arte, ela vai abrindo, né, portas e horizontes novos. Então, sempre que a gente consegue comunicar com uma arte, seja ela qual for, pode ser costura, pode ser escultura, pode ser música, literatura, não importa. Isso abre um novo horizonte. Isso faz com que a gente encontre dentro da gente algo que a gente nem sabia que tinha. E quando o Bica fala, fui lá e disse para o meu pai, olha, obrigada aí, não é ser ingrato, mas eu vou seguir o meu caminho, isso é algo muito nobre, é muito grandioso. Porque na nossa sociedade, seguir a vida da arte sempre foi visto meio como marginal, né? O artista sempre foi aquela pessoa que andava meio à margem. Mas sem o artista, sem a cultura, não existe a nossa sociedade. Porque toda a nossa história, ela é passada através da cultura e da arte. Então, até hoje, a gente tem aí, né, Miguel, o teatro, da onde vem? Da onde vem essa questão da música? E como a música, ela une povos, une pessoas tão distintas, né? Como o desenho une pessoas distintas. Porque se eu tiver uma gravura ou uma litogravura e eu mostrar ela aqui ou lá no outro lado do mundo e ela for algo que toca,
ela vai tocar a pessoa aqui e vai tocar a pessoa lá do outro lado do mundo. Mesma coisa que a música. Tem algo que é da ancestralidade, né? A nossa comunicação. Então, eu sempre gosto muito de pensar, quando a gente ouve uma música, vocês tocando, 2 estilos muito diferentes. Mas é impossível a gente não ser tocado por isso. É impossível a gente não ser tocado por uma ilustração infantil. As tuas ilustrações são belíssimas, por sinal. Por uma escrita, né? Um texto bem escrito. E aí a gente tem a maravilhosa Clarice, né? Que é super atual. Então, a arte ela tem esse poder maravilhoso de comunicar com a nossa alma, ou seja lá como a pessoa quiser denominar isso. Mas ela transforma o nosso dia a dia e transforma a nossa história enquanto seres humanos. Que bom, Cici. Daqui a pouco a Cici, na verdade, vai ficar com a gente aqui nos 2 blocos. Agora volto contigo, Carol. Vamos ver quem é que está nessa plateia. Com quem que tu estás aí? Eu estou com a Andressa, que é acadêmica do curso de jornalismo do 1º semestre. Olha, entrou agora. E ela já participa da agência experimental da Universidade de Caxias do Sul. Inclusive, estão fazendo uma cobertura, gente, do programa de hoje. Olha, a gente está muito chique aqui com os estudantes fazendo. Nós somos o case, né, da matéria de vocês. Andressa, você separou, inclusive, umas perguntas, né? Então, vamos fazer essas perguntas, tua experiência aí como entrevistadora hoje. Vou até alargar o microfone para ti. Bom, boa tarde. A minha primeira pergunta é para o Matheus. Tu cursou aí uma boa quantidade de tempo de publicidade e propaganda, né? E, para ti, como que a música ela se liga com o curso de publicidade, ainda mais em um tempo que a IA está cada vez mais no dia a dia das pessoas? Ela já vai aproveitar fazer mais, né? Porque tu disse, olha, ela tem um bilhetinho, gente, cheio de pergunta. Pode fazer. Aproveita. Tenho pergunta também para o Ricardo Tini, que é como a música transforma a arte de comunicar hoje em dia. E para Andy Halber, que é a comunicação ajuda na forma como você expressa suas ideias na pintura? Andressa, muito obrigada, viu? Até mais. Vamos lá, Bica, responde, depois a gente vai passando ali. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Olha, no mundo de hoje, né, e como que a comunicação, que se linka com a música, falando da minha profissão especificamente, hoje em dia, como um artista, né, independente, professor também, a gente tem que divulgar, né, o nosso trabalho. Então, a comunicação também ajudou muito nisso de saber elaborar um texto, né, a gente saber falar em público também e divulgar o meu trabalho com as bandas, com os artistas, com a orquestra que eu participo, enfim, nas redes sociais. Então, a comunicação trouxe muito isso, essa profissionalização no mundo de hoje com o músico, né? Que não adianta, a gente precisa do mundo virtual para se divulgar, enfim. E também, falando do IA, eu acredito que a música ela é baseada em sentimentos, né? Enfim, a máquina ela vai ser sempre importante para nos trazer evoluções, mas nunca vai substituir o músico, né? Nunca vai substituir a música de verdade, a música orgânica. Então, quanto a isso, acho que se o IA está vindo para nos ajudarmos a crescermos, tudo bem. Mas no momento que ela tentar substituir algo que é insubstituível, eu acho que isso não tem o porquê a gente se preocupar. Obrigada, Bica. Obrigada, Andressa, mais uma vez. Antes de ir ali para o Dini, que está na plateia, que depois ele já fala com a gente, Andy, nos bastidores a gente falava sobre isso, que você virou a própria Relações Públicas de ti como artista. Então, além de responder a pergunta da Andressa, também responde isso. Como foi esse processo da Relações Públicas, fazendo a própria comunicação da artista pintora, que esses quadros lindos que vocês estão vendo no programa, foi a Andy que pintou. Seja bem-vindo. Muito obrigada, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, é tão bom poder estar sentado com pessoas tão legais e eu digo sempre que quando a gente está disposto, a gente sempre deixa um pouquinho e leva um pouquinho, né, da gente em qualquer lugar que a gente vá.
Então, tenha certeza que do dia de hoje a gente vai levar muita coisa boa e vai deixar também muita coisa boa. Sobre eu ser uma RP e ser RP de mim mesma, de eu mesma, né? Então, assim, eu pinto quadros e eu tenho que fazer a minha comunicação, eu tenho que saber a forma como eu vou abordar o meu cliente, saber a forma como eu vou comunicar, fazer com que as pessoas entendam o tamanho da minha entrega para fazer a arte, para fazer os quadros, porque é muito subliminar, né? Falar de arte, assim, é uma coisa incrível que só quem vive, quem é tocado por isso consegue colocar numa música, num livro, na tela, enfim. Então é isso. Ser RP da Andy Halber é isso. É um desafio todo dia saber como comunicar, como me posturar, enfim. Acho que é isso como um todo. Você também me explicava como que nasce essa artista, né? Quer contar um pouquinho de forma breve para nós? Posso. Vou contar, então, a minha história. Eu tenho 43 anos. Eu sou formada eu me formei em 2009 em Relações Públicas na UX. Então, antes de eu pintar quadros, eu trabalhava na área comercial. Eu trabalhava com vendas. E as relações públicas, o curso, a comunicação, me ajudou muito com isso também, né? Então, acho que a minha vida ela dá uma mudada em 2019, quando eu sou mãe. Eu tenho uma filhinha de 7 anos, a Clarinha. Clarinha, a mamãe está falando de ti aqui na TV, tá? Ela disse assim, mãe, tu vai falar que tu é minha mãe? Eu disse, vou. Então, Clarinha, tu está me assistindo, a mamãe está falando de você, amada. Então, em 2009, eu acho que a minha vida muda, é uma virada de chave, enfim. Eu já trabalhava bastante tempo com vendas. Eu trabalhei 20 anos com isso. Aí vem a pandemia, né? Eu entro para dentro de casa com uma bebezinha de 8 meses, eu e meu marido, que também trabalha nessa área. A gente entra para dentro de casa com uma bebezinha de 8 meses e a gente fica até ela completar 2 anos, porque nós fomos os últimos a sermos liberados para a rua de novo, né? Porque eu visitava médicos, eu era representante de medicamento. E aí algo acontece dentro de mim com essas 2 mudanças. Primeiro, ser mãe e depois viver a pandemia. Aí a gente volta, acontecem muitas mudanças no mundo e aconteceu muitas mudanças na indústria farmacêutica e a linha que eu trabalhava acaba se extinguindo. Ok? Final do ano, tiro umas férias, descanso um pouco. E aí, na virada do ano, eu faço uma entrevista aqui, uma entrevista ali, caminho natural, né? Voltar para aquele caminho que eu conhecia. Era a minha zona de conforto. Se ela era confortável, aí é uma outra história, mas era a minha zona de conforto, a zona conhecida. E aí eu disse, cara, mas não é mais isso que eu quero fazer, sabe? Falei isso com o meu marido e disse, não quero mais fazer isso da minha vida, tem algo diferente aqui acontecendo em mim. Corta nesse ponto. Em 2021, eu me mudo para a casa onde eu moro hoje, para o apartamento onde eu moro. Fizemos algumas coisas na casa. Tinha um lugar que tinha um projeto de ter um quadro lá. Sou filha de pintor de paredes e professora. Enfim, meu pai, eu sempre andei junto com ele nessa parte da tinta, das cores, desse olhar, assim, sabe, para o todo, assim, que acaba tendo quando eu andava com meu pai e acompanhava ele. Aí meu marido disse, tá vendo esse lugar aí? Tem um quadro aí, tá projetado um quadro. Quem sabe tu não pinta esse quadro? Porque pintar, eu sabia, pintar. Enfim, vamos descobrir uma pessoa que me orienta aí para essa pintura. Passei uma tarde com essa pessoa e ela disse assim no final, Andy, tem alguma coisa para sair de ti, só que eu não sei o que é. Tu não está a fim de descobrir? Eu disse, olha, que legal, vamos tentar. E aí, eu continuei fazendo isso. Fiz o curso com ela, pintava um quadro, postava no Instagram, vendia. Pintava outro quadro, postava, vendia. E começou a aumentar o grupo de pessoas. Não eram só pessoas conhecidas, foram pessoas além das pessoas que eu conhecia. E aí a coisa foi indo, eu usei da minha comunicação, da minha parte de vendas e fui levando o meu trabalho. Expus aqui na Câmara, expus em shopping, tenho quadros em galeria em Lajeado, Porto Alegre, sabe? Então, eu fui construindo a minha trajetória assim. É isso. Contei toda a minha história. Né? Eu achei bacana essa referência com o pai, né? Essa referência
Eu aproveito também e trago um pouco para mim. A minha mãe, ela cantava, ela tocava violino, então eu achava lindo quando eu era criança isso. E ela sempre foi uma pessoa muito afinada. E eu, nossa, como é bonita a voz da minha mãe. E quando eu vi, eu estava indo, estava cantando, estava me inspirando também. As boas influências As que boas a gente influências, né? Eu vou aproveitar agora, eu vou pedir a palavra para o professor Dinarte, uma referência no jornalismo de Caxias. Dinarte, que bom tê-lo aqui com a gente. Vai ficar vermelho, mas não precisa. Dinarte, fala para a gente essa profissão jornalista e escritor. Qual que veio antes? E a gente pensa que, de repente, é jornalista, obrigatoriamente tem que ser escritor, né? Ou não? Conta um pouquinho para a gente sobre a tua vida. E poeta, tarde, né? Isso é mais bonito tarde. ainda. Obrigado pelo convite, Mauro. Obrigado pelo convite, Carol. Obrigado a todos pela presença. Bom, uma alegria estar participando de um encontro assim, que é sempre legal compartilhar experiências, vivências e dúvidas, né? Na verdade, assim, eu escrevia poemas, né? Na minha adolescência, na minha pré-adolescência, eu escrevia poemas. Eu sabia que eu queria escrever. Eu queria viver da escrita. Só que não havia um horizonte, no horizonte assim, vou ser jornalista. Não. Daí, quando eu fui fazer o vestibular, na verdade, eu fiz para arquitetura. Eu sou fissurado pela arquitetura. Eu sou fissurado, eu adoro a questão da cidade, né? Que a cidade é meu tema poético, mas a cidade em si, fisicamente, materialmente, é algo que me fascina. Eu adoro caminhar pelos lugares em que eu vou. E aí, claro, levei pau, né, cara? Matemática não dá para querer. Aí, daí no ano seguinte, fiz para RP. Entrei em RP porque não tinha jornalismo ainda na UX. Entrei em Relações Públicas, né? Fiz o curso há alguns anos, depois que eu interrompi, fiquei sem estudar, daí voltei, aí abri o jornalismo, daí fui para a Unicinos fazer jornalismo, isso. Consegui ir para a Unicinos. Daí comecei jornalismo, daí, aqui é escrever, né, cara? Que era a história que eu queria, escrever. Aí, quando abriu aqui, eu vim para Caxias, ficava mais fácil, né? Porque eu já estava trabalhando em jornal naquela época, e eu perdia muitas aulas porque ficava dentro da redação fascinado, deslumbrado. Não, das 8 às 10 da noite, vamos lá, não tem escala 5x2, não. Vamos lá, pau e pau, né, cara? Ganhando mal pra caramba, mas trabalhando, porque eu amo fazer isso, né? Uma história que eu não deixei de gostar. Então, mas aí vim para Caxias, terminei em Caxias, 300 anos depois, concluí o curso, né? Mas a poesia foi o motivo da escrita para o jornal. Pelo seguinte, que a poesia me educou numa concisão, numa objetividade, a questão assim de contar uma história sem enrolação, né? Aí, com o passar do tempo, os jornais foram diminuindo, isso me serviu muito, né? Eu sou apaixonado também pelo haikai, né? Que é 5 versos, caramba, pá, né? Não tem conversa, tem que dizer o que tem que dizer. Então, os jornais, veio essa coisa assim, eu escrevo para o jornal, mas eu escrevo a poesia. Opa, então as coisas estão combinando, estão nesta prática da escrita, elas estavam caminhando juntas, né, caramba? E o jornal me proporcionava o olhar sobre a cidade, o olhar urbano, que é a minha temática, né? Eu estava lá dentro, fazendo matéria disso, trabalhei alguns anos na área da cultura, mas depois eu trabalhei muito na área da polícia, fiz matéria geral, né? Viajei fazendo matérias de estradas, de municípios, né? Matérias em geral, saí da área da cultura, né? Então, isso me deu um desprendimento muito grande para enxergar também qual era o movimento das pessoas, qual era o movimento das gentes, né? E isso, para mim, enriqueceu muito a poesia, porque eu percebi assim, cara, se eu ficasse encastelado ali na cultura, eu ia ser mais um
boyzinho, mais um merdinha desses que estão por aí e se aproveitam do status, né, jornalístico para publicar poesia e se... Né, enfim. Muito bom. É isso. Ai, bem bom, Dinarte. Que bom te ter aqui com a gente. A Milena Schaefer. A Mi, ela é jornalista, ela é palhaça, ela é atriz, ela é musicista, ela é cover da Rita Lee, gente, maravilhosa. Depois, no segundo bloco, ela vai abrir o segundo bloco cantando pra gente, ela junto com o Luiz. Mi, o Dinarte estava explicando como é que foi esse processo aí de comunicador, né, jornalista, com a escrita. E você, como é que entra todo esse caldeirão cultural? O jornalismo vem antes ou como é que foi? Veio tudo junto. Carol. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu fiquei pensando sobre isso, né, esses dias, para poder vir aqui falar alguma coisa, porque dificilmente a gente para pensar, a vida vai acontecendo, né? E aí eu me dei conta que a arte sempre esteve presente na minha vida. Por muita sorte, eu tive influências artísticas. Eu sou de Carlos Barbosa. E na minha família, amigos também. Mas, em algum momento, eu acho que eu quis entrar no jornalismo porque eu sabia que eu gostava de me comunicar, de estar em contato com as pessoas, esse olho no olho, mas eu não tinha referências profissionais de artistas. Tinham muitos artistas ao redor de mim que não trabalhavam com isso. Então, para mim, nunca passou pela cabeça, por mais que eu quisesse ser cantora, atriz, modelo, eu falava que eu queria ser quando eu era criança. E nunca foi uma opção, assim, uma hipótese mesmo. E aí eu entrei na faculdade de jornalismo, então eu acho que depois o jornalismo acabou me devolvendo para a arte, né? Eu tive a honra e a alegria de trabalhar 13 anos como repórter em veículos lá de Carlos Barbosa, em Garibaldi também, depois aqui em Caxias do Sul, que foi um momento em que realmente assim a minha vida artística se expandiu muito vindo para cá, por conta também das influências externas. Mas eu resolvi ir para o teatro porque eu tinha uma coluna cultural lá em Garibaldi ainda. Estava com a minha vida como jornalista, já tudo certo, recém-formada. E eu estava fazendo essa coluna cultural e veio lá o release de que abriu uma companhia de teatro em Garibaldi, a Cia Acto. É uma companhia que existe até hoje. Foi fundada por uma caxiense, Manuela Guerra, e que foi para lá e fez esse trabalho lindo de fundar uma companhia lá. E eu fui uma das pessoas contempladas com esse projeto, então, e resolvi que queria virar atriz. E dali a gente fez uma peça musical, ainda como teatro amador. Depois os caminhos foram me levando aí pelo teatro e pela música em paralelo com o jornalismo, como uma fonte de renda, um trabalho principal. E essa transição profissional, ela aconteceu, vem acontecendo agora nos últimos anos, mas ela teve um marco importante que foi a morte da Rita Lee, em maio de 2023, em que eu já cantava Rita Lee, outras coisinhas assim, de uma forma não tão profissional, mas eu pensei, esse legado precisa ser levado adiante, então eu digo que também foi a Rita Lee que me colocou de volta, que me colocou de vez no palco. Eu sou muito grata por isso também. E é lindo te ver cantando. Vocês vão ver, gente. É lindo ver você cantando Rita Lee. Obrigada. É, lindo mesmo. Que bom, né, Carol? Mais do que contar histórias, a gente antes conhece as histórias. A gente está conhecendo tanta história bacana aqui, né? As pessoas contando. Carol, eu vou pedir agora, então, para o Felipe, né? O Felipe Guemartini, que é guitarrista e jornalista. Felipe, o que veio antes? Documentarista foi... também. Olha, o Felipe também tem Eu acredito que foi a guitarra primeiro, ou foi... Como é que começou? Acho que é o violão. Até estava pensando também, assim como a Milena, obrigado pelo convite. Isso, bem-vindo. Professor universitário também, né, Felipe? Estou lá na FSG faz mais de 10 anos. A gente criou os cursos lá, então, de jornalismo, e publicidade, cinema, e relações públicas também. Mas também, assim como a Milena, a gente raramente pensa, não sei, né, sobre isso. E aí também, hoje eu vim pensando, assim. E aí lembrei de uma frase assim, que é do Augusto Boal, que é esse teatrólogo brasileiro, né, que era um cara muito interessante lá do Teatro do Oprimido, que ele falava uma coisa assim, junto com o que a Cici falou, assim, que é a ideia assim, que nós somos teatro, né, assim, nós somos arte. E aí ele diz, alguns fazem teatro, mas nós somos teatro.
Eu acho muito bonito essa ideia de que a gente é atravessado pela arte, assim, e eu acho que a arte não só como uma questão estética, mas como uma espécie de uma inquietação, né? Uma necessidade de elaborar certas coisas, como tu falou, a gente elabora nossa existência através da arte, e também como uma expectativa de transformação, assim, da nossa própria humanidade. Eu acho que isso que é para mim, assim. Então eu sempre fui atravessado por essa inquietude, assim, ao longo da minha... Até esses dias um primo meu achou foi muito legal, assim, ele achou umas fitas VHS, né, dos anos 80, da família, e lá tinha um Natal filmado, assim, quando eu ganhei meu primeiro violão, né, que foi em 1988, né, quando eu tinha 8 anos. E eu nunca tinha visto essa cena, que foi ali, assim, parece que, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então, eu, assim como o Dinardi falou, eu sempre tive bandas, assim, né, sei lá, desde os 12 anos. Eu sou de Esteio, sou natural de Esteio, ali, região metropolitana de Porto Alegre. Então, eu sempre tive bandas de reggae, de rock, de hardcore, de 1000 coisas, assim, sempre tive essa vida. E quando chegou aquela hora, assim, vamos escolher o que fazer, eu escrevia também poemas, escrevia as letras das músicas, né, como... esqueci o nome do Léo. O Léo falou. Então, e aí, assim, música, assim, eu sou autodidata. Eu peguei o violão, saí tocando, assim, nunca estudei um pouco uma época, mas aquilo não era aquilo, assim. Então, sempre toquei de ouvido, sempre tirei músicas, assim. E tive essas bandas, e aí, quando chegou a faculdade, tinha, assim, a possibilidade de fazer música na URGS, que era, assim, aí tinha que fazer aquela prova teórica e tal, e aí tinha essa coisa, ciências sociais, sei lá, antropologia e o jornalismo. E aí eu escrevia, pensei, vamos para o jornalismo. Dentro do jornalismo, eu acabei indo muito para a área do audiovisual. Me apaixonei muito, assim, pela TV. Eu adoro TV ao vivo, assim, fiquei fascinado aqui com a produção, assim. Tive poucas experiências na TV ao vivo, mas adoro. E na faculdade eu acabei fazendo também um documentário, aquele trabalho final de curso, assim, que me rendeu muita coisa boa em Esteio, assim, no estado inteiro, na verdade. Ele foi exibido na TVE, eu fui falar, né, e aquilo também... E tinha minhas músicas lá no filme. Era um filme sobre skate lá em Esteio. E era um documentário, assim, que foi bem... assim, foi uma das primeiras documentários sobre skate no Brasil. Isso aí foi em 2002, né? Faz uns 20 tantos. No meio da pandemia, eu quis retomar a história para fazer o documentário, né, 20 anos depois, skate, porque... Então, eu acho que eu sou uma pessoa inquieta, na verdade. Eu escrevo muito, eu passo madrugadas tocando, compondo... Sim. Então, assim, e aí, como a Cici falou, assim, mas a gente viver de arte não é fácil. Então, eu, por um tempo, tive uma banda, a gente lançou discos por uma gravadora legal de São Paulo, que era Amplitude Discos. Eu fiz algumas tours, assim, pelo Brasil, fui para a região do Plata. E mesmo com uma certa, assim, enfim, uma relevância na cena ali, a gente não via essa perspectiva de sustentar com a arte, que é uma coisa complexa, né? Então, também, paralelo a isso, fui assim, fazendo, né? Fiz a graduação, fiz uma especialização, fui para o mestrado, e aí cheguei nessa fase atual, vamos dizer. Eu sou um professor universitário, né? E jornalista, né? E exerço jornalismo especialmente audiovisual. Gosto muito, assim, de fazer documentários, pequenos documentários. A gente lançou um recentemente, A Rua e a Casa, se chama, com a população em situação de rua aqui de Caxias. Bacana. Foi exibido esses dias na Praça Dante, foi uma coisa muito incrível que aconteceu. Para eles também. Enfim, eu falo bastante. Ótimo. Muito obrigado, bom. Felipe. Muito bom te escutar, Felipe. Gente, olha só, a Vivi Salvador está no meu ponto aqui, ela está na direção, e ela está dizendo, gente, estouramos. A gente estourou o bloco mesmo, porque artistas falam e tem que ter espaço mesmo, garantido em telinha. Então, eu quero agradecer muito. A Cici segue aqui com a gente, porque é a psicóloga mesmo, então fica sentadinha aqui com a gente para falar no segundo bloco. Felipe, muito obrigada. A Milena, Dinardi, professor Dinardi, a Andy, com esses quadros lindos. Lindos aqui, o Bica, também super talentoso. No segundo bloco, outros artistas ocupam o palco aqui, então você não sai daí. A gente volta já, a gente faz um intervalo, mas, claro, a gente sai de som com a Bob Chute. Com vocês, meninos. You know the kind of smile that says it's gonna be alright.
You have to open your heart to see the truth. It isn't in your mind, it isn't on TV, it's in the bottom of my soul, but I still don't believe that I'm falling on the grass, and I don't worry about the way. I'm sick of all these lies, 'cause I'm falling on the grass, and I'm falling on the grass, and I don't worry about the way. I'm sick of all these lies, yes, I'm falling on the grass. Caxias do Sul é feita todos os dias por quem acorda cedo, trabalha, empreende, estuda, participa e também cobra. A cidade se constrói diariamente nas ruas, nos bairros, nas comunidades. E existe um lugar onde as vozes dos caxienses precisam ter espaço, escuta e também respeito. É na Câmara Municipal de Vereadores que essa realidade se encontra, em forma de debates, projetos de lei, fiscalização e também na tomada de decisões. Na Câmara, as discussões nem sempre são simples e nem devem ser. A democracia exige diálogo, responsabilidade e posicionamento. É nesse espaço que o Poder Legislativo cumpre o seu papel, representar a população, acompanhar de perto os atos da Prefeitura e decidir caminhos que impactam na vida da cidade. Cada demanda importa, cada opinião conta muito e cada realidade precisa ser considerada. Os projetos discutidos na Câmara não surgem do nada. Eles nascem das demandas da comunidade, das necessidades dos bairros. Cada votação tem a sua consequência para a vida das pessoas. A Câmara é aberta a quem quiser acompanhar, participar, questionar e também cobrar. É lugar de escuta, mas também de debate, de construção e de responsabilidade. Representar é assumir o compromisso com a cidade inteira. Legislar bem exige ouvir, discutir, decidir e responder com transparência. O poder público só faz sentido quando está perto das pessoas. É para isso que a Câmara existe. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A casa é sua. A segurança é um tema que preocupa o Brasil. Mas o Rio Grande do Sul já saiu dessa. Com integração, inteligência e investimento, prevenimos e combatemos o crime. Além de novos equipamentos e mais armamentos, também aumentamos o efetivo nas áreas da segurança pública. E é por isso que hoje nosso estado tem os menores índices de violência da história. É um orgulho pertencer a uma das forças que fazem isso acontecer. Com a nova Polícia Penal, temos penitenciárias mais seguras aqui dentro e mais liberdade lá fora. É uma honra proteger a vida dos gaúchos todos os dias. Nossa missão é a sua segurança. Precisando, chame as forças de segurança no 190 ou os bombeiros no 193. Um Rio Grande assim seguro é ainda mais forte. É isso aí, vô. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro e a vida dos gaúchos nos unem.
Gestos de amor duram para sempre. E eu falo isso com o coração cheio de esperança. Aqui no Rio Grande do Sul, a doação de órgãos tem transformado vidas. Vidas que estavam por um fio e que agora seguem em frente. Mas a gente ainda pode fazer mais. Você pode fazer mais. Ser um doador é um ato de generosidade, de empatia. É dizer sim à vida, mesmo na hora mais difícil. E tem um detalhe que é muito importante. Só acontece se a sua família souber da sua vontade. Então fale com quem você ama. Deixa claro esse seu desejo. Um único doador pode salvar até 8 vidas. 8 histórias reescritas por um gesto de amor. Seja um doador de órgãos, porque gestos de amor duram para sempre. Oi, gente! Hoje o nosso papo é sobre a economia da casa e uma notícia que faz toda a diferença no planejamento financeiro das famílias brasileiras, trazendo alívio real para o bolso de quem ganha menos. Se você ainda não sabe, vale lembrar. O governo do Brasil anunciou uma mudança histórica. A partir de janeiro de 26, quem ganha até R$5.000 por mês não vai mais pagar imposto de renda. É isso mesmo, isenção total para essa faixa salarial. E quem ganha até R$7.350 vai ter desconto no imposto. Agora, mais de 15 milhões de brasileiros vão deixar de pagar o imposto. E essa economia pode significar muito nas contas do dia a dia e no orçamento da casa. Para equilibrar essa balança, os super ricos que ganham mais de R$600.000 por ano passarão a contribuir com uma taxa mínima. Então quem ganha menos tem IR0 e quem tem muito começa a contribuir de forma justa. Quer entender os detalhes? A gente vai deixar um link na legenda para você conferir todas as informações. A minha irmã conseguiu sair da relação, mas ele não deixou ela em paz. Um dia, eu peço para ele não gritar. E ele disse que a culpa é minha, que a culpa é minha, é minha. Que só ele para me aguentar. Eu me arrumei toda pra sair com ele. É não e pronto. Mas mulher dele não sai de casa assim. Olá, obrigado a você que continua acompanhando a gente aqui na TV Câmara, acompanhando a programação hoje do Mais Cultura na 6ª Semana Municipal da Comunicação. A gente vai abrir esse bloco com a Milena e com o Luiz. Milena, que é jornalista, já falou um pouquinho sobre ela, e agora a gente vai conhecer o lado cultural dela também, cantando uma música. Milena, contigo. Nós somos a Espiral Acústico. Quero convidar todo mundo para hoje, às 21 horas, no Ponto Coletivo, celebrar a Rita Lee com um especial que vai rolar lá. E agora para vocês. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, olhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras.
deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Rolar com você. Do que não fazer nada. Meu bem, você me dá. Obrigada. Muito bom. Ai, gente, eu não disse que ela era maravilhosa? Ó, quem ligou a TV agora, né, ou tá lá no celular e nos pegou agora, né, no programa ao vivo, a Mi estava aqui entre os artistas, né, comunicadores, conversando com a gente. Eu disse que ela era muito boa como cover da Rita Lee. Obrigada, Bem-vindo, gente. parabéns. Viva Rita Lee. Viva Rita Lee. Olha, no primeiro bloco eu tinha os artistas aqui conosco e aí a Andressa, que está aqui pertinho na plateia, que é estudante de jornalismo e também participa da Agência Experimental, ela fez uma pergunta para o Ricardo Dini, que agora sim está aqui com a gente no palco. Saiu da plateia, está no palco agora. E aí eu vou fazer a pergunta dela, repetir, né? E também vou perguntar, tá? Como a música transforma a arte de comunicar hoje em dia? É a pergunta da Andressa. E eu também quero saber, Dini, que bom te ter aqui com a gente. Dini, como é que aparece esse artista, né? Você que tem banda, baterista, baterista. Isso. Cantor, jornalista, dono de uma agência de comunicação. Como tudo isso se conecta? Seja bem-vindo. Obrigado. Oi, gente. O meu pai está ali. O meu pai é o senhor Gandalf, de cabelos crespos. Começa, eu acho que em casa, né? Em casa, eles sempre ouviram música clássica. Meu pai sempre ouviu metal, melódico. E então, isso me aproximou ao universo da música, porque eu cresci ouvindo música. E minha mãe é jornalista, meu pai é publicitário. Ele sempre... assistindo telejornal, lendo jornal, tinha sempre pilhas de jornal impresso em casa, então era uma rotina de clipagem manual, assim, de verificar quem estava sendo citado na imprensa. Então eu acompanhei isso desde criança e fez parte da minha rotina. E eu fui para a arte porque eu fui muito impactado. Eu acho que a arte adentra camadas da nossa existência. Então a música, né, falando um pouco da tua pergunta também, ela toca no mais íntimo do nosso ser, e a experiência sensorial, que é unpromptable, né, para a inteligência artificial, de tu estar num show com aquela pressão de volume, e o volume ele faz as frequências vibrarem, e aí tu sente coisas impactantes que não dá para reproduzir com a tecnologia, né? E a arte sempre assim, nos deixa em contato com a vida real, com aquilo que é real e com aquilo que é íntimo e profundo do nosso ser. Então, como lá em casa tudo sempre foi muito profundo, as discussões eram profundas, as respostas tinham que ser profundas, as perguntas tinham que ser profundas, sempre teve esse estímulo. Eu fui me desenvolvendo e criando um repertório de muito consumo de arte, de muito senso estético. Assim, eu admiro cabelos, né? O Gui Martini tem cabelos ainda, né? O Bica, cadê o Bica? O Bica tem um cabelo maravilhoso também. A Chamila também, eu vi ela, minha colega, ex-colega de rádio de mais de 15 anos atrás. Então eu gosto também dessa coisa estética, né? E a comunicação é fruto disso, assim, acho que ela é uma consequência dessa relação com a arte, né? E a música, obviamente, a gente está exposto o tempo inteiro no palco, as pessoas consumindo aquilo que a gente produz, então sendo criticado também o tempo inteiro, e isso contribui muito com o fazer da comunicação enquanto profissão, né? E tu segue com a banda, né, na ativa? A banda, os oitavos, 10 anos de hiato, a gente parou em 2016, isso é muito curioso, eu vou bem rapidamente aqui, que o nosso tempo está estourando, mas a gente também lançou CD lá em 2010, 2011, aparecemos na Billboard 2 vezes, a gente fazia shows e lotava assim, casas de shows, fez em vários lugares. A gente existia na época, né? Mas aí a gente parou em 2016 e ano passado a gente decidiu voltar depois de 10 anos, só que a gente não tinha Instagram. E por não ter Instagram, a gente não existe, né?
Aí a gente criou o Instagram, e o nosso Instagram é minúsculo, obviamente, porque hoje em dia a gente se dedica menos para isso, mas aí fica parecendo, cara, a gente praticamente não existe, porque a gente existia no MySpace, mas o MySpace não existe mais, né? Então essa relação com a tecnologia é muito maluco, né? Tu tem que pedir para a Dinâmica fazer assessoria para a banda. Para os oitavos, quem gosta de indie rock, né? A gente tocou muito com a Bob Chute também, vários shows na época, e era um momento de muita efervescência no rock gaúcho aqui, foi uma época de glória, assim, de ouro, muito boa, né? Mas a gente vai no show, viu? Divulga aí que a gente vai ver vocês tocarem. Obrigada, Dini. Cici, vamos fazer mais uma pergunta, aproveitar que tu permanece aqui com a gente, né? Como é que tu aconselharia, né, nessas duas profissões, mas aos artistas, aos comunicadores, lidar com as críticas, né? Nem sempre as pessoas gostam, apreciam aquilo que tu faz. Que dica tu daria assim, para a gente conseguir driblar, fazer esse joguinho de cintura, às vezes, para conseguir, né, superar alguma crítica negativa, que a crítica, às vezes, ela ajuda a gente a crescer também? Excelente pergunta, né? É difícil, né? Não sei se é bem uma dica, né? Mas é importante que as pessoas, todas elas, e os artistas, inclusive, tenham algo que vem de dentro. Quando eu espero, né, que o exterior me valorize, a crítica me derruba. Mas se eu tenho isso internalizado, eu me valorizo, né? A crítica, ela não vai me derrubar. Então, nós vivemos num mundo hoje de mídias sociais, né, onde todo mundo se compara a outra pessoa. Então, quando eu começo a me comparar ao outro, é porque o meu dentro está um pouco vazio. Porque se o meu dentro está cheio, preenchido, se eu me basto, e aqui não é uma questão de egoísmo, tá? É uma questão de amor próprio. Então, a crítica de fora, ela não me atinge, porque eu sei o meu potencial. Então, se eu pudesse dar uma dica, então é essa, né? Que as pessoas encontrem dentro delas o valor. Porque daí a opinião de terceiros, segundos, terceiros, quintos, não vai importar, né? Porque tu sabe o que tu construiu. Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigada. Vou com a Chami. A Chami Carpegiani, que é jornalista, cantora e dançarina, dança do ventre, é mãe também, o Dini também é pai. Eu nem falei, a gente nem entrou nessa... Não dos mesmos filhos, no caso. Eu acho. Claro, também. Deixar claro. A Chami também foi minha colega, eu fui colega do Dini também, fui estagiária do Dini, gente. E tu vê, né, que o tempo tá passando, viu? cabelo Olha branco. só. E a Chami, nós fomos colegas também na UX, que bom te ter aqui. Como é que é esse processo todo da dança? Vocês que têm o grupo de dança, a Casa Cultural ali de Flores da Cunha, é muito atuante nas redes sociais. Eu sei que tem muito dedinho teu lá, fazendo marketing disso. Então, fala um pouquinho para nós como surge essa artista, Chamila, se foi antes de ser jornalista ou não, por aí vai. Bom, eu fiquei pensando bastante e ouvindo as pessoas também e encontrando muitas conexões, tanto no jornalismo quanto na música. A gente já toquei com o Douglas. Não sei se a gente chegou a tocar junto, mas a gente foi da mesma banda. E essa mesma banda foi uma banda que eu meio que fui jogada para dentro quando eu tinha 13 anos. Então, meus irmãos tocavam. Minha irmã era vocalista, meu irmão era o tecladista. Era uma banda de rhythm and blues, a Indigo Blue. E com 13 anos eu fui fazer backing vocal no show na Electric Circus. Então, é uma coisa que hoje em dia não aconteceria, né? E só porque eu estava junto ali com a minha família. E eu fui criada num meio, meus pais também ouviam muita música, Fevers, Beatles, Jovem Guarda, né? Então, era muito vivo isso na minha casa, sempre. Minha mãe toca gaita, acordeon. Ops! A minha mãe toca acordeon também. E parou por muito tempo, tocou adolescente, e hoje ela voltou a tocar. E eu sempre fui muito conectada à arte. No ensino médio, eu fui do Grêmio Estudantil. Vou tentar dar um resumão, gente, porque senão... E em Flores tem a Escola São Rafael, que é promotora do Astro, que é um festival de cinema estudantil. Lá eu conheci o Volney, que foi jurado naquela época. E acho que ali também já fui encontrando inspirações para o jornalismo, né? E daí, no ensino médio, eu gostei muito de escrever. Estava muito ligada em contos, gostava muito de escrever contos. E daí, eu gosto de escrever, vou para o jornalismo. E no jornalismo deu uma frustrada, assim, nos contos, né? Nessa linha mais
imaginária e romanceada, fui para uma realidade nua e crua, né? Mas eu sempre quis o jornalismo porque eu via potencial de ser uma divulgadora da arte e da cultura. Eu queria muito isso. E hoje a gente quase não tem mais jornalismo, né? O jornalismo também está carente, então acho que nós somos de áreas carentes, sempre foram, né? E somos muito resistentes e espero que a gente consiga plantar muitas sementinhas para que ambos sigam, né? Porque são muito importantes. E com 14 anos eu comecei a dançar com a minha cunhada, que é professora de dança do ventre, balé, jazz. E em 2013 eu comecei a ajudar ela a dar aulas. Olha como eu estou nervosa, gente. Eu tenho dificuldade de falar de mim. Adoro o palco, adoro, mas quando tem o personagem é muito mais fácil. E com a minha cunhada. E daí passei a dar aulas. Em 2017 a gente abriu a escola, um espaço de dança. Hoje é o Mescla Estúdio de Artes. A gente trabalha com aulas de dança, de música, já trabalhou com teatro, mas é uma linha que a gente tem mais dificuldade ainda, apesar de todo o sistema ali, né, de ter um festival de cinema estudantil na cidade, ainda tem uma muito baixa procura para essa área, mas sempre na resistência. E tudo está muito conectado, né? Eu sempre uso o jornalismo, continuo trabalhando com muito freelancer, com a parte de divulgação, de assessoria de imprensa para a área cultural, que é o que eu curto fazer e vejo a necessidade, né, de fazer. E na escola eu uso muito, tanto para essa criação da parte das mídias sociais, edição de vídeo, e a gente trabalha juntando tudo. Acho que eu me tornei usei lá o amplificador da música para virar uma amplificadora da arte e cultura. Ai, que legal. Que bom, Chame. Ó, eu vou deixar o Volney para ti, Mauro. Já tá do teu lado, já pega ali. Isso aí. A gente tem um time de peso aqui, né? Volney Canônica, Instituto Quindim. A gente, atualmente, nos últimos anos, né, falando em Volney, lembra naturalmente do Quindim. Volney, quem não te conhece, fala sobre ti, fala sobre essa tua experiência na arte, essa tua experiência na comunicação. Tu és formado em RP, né? Isso. Então, traz para o nosso telespectador essa tua história. E super premiado também, né? É um orgulho. Não preciso falar mais nada. Você já... Não, bem, obrigado por estar aqui. É sempre uma honra estar aqui entre os colegas também. E, bom, eu também fico nervoso, viu? Falar de mim. Lá no Instituto as pessoas dizem que você não sabe se vender. Eu realmente, essa parte daí do RP, eu sei vender todo mundo, menos eu. Mas, bom... É diferente assim do Gini, por exemplo. Eu tive pouco contato, assim. Eu venho de uma família, né? De uma família que batalhou muito para as suas conquistas, mas que não tinha muito acesso à cultura e à arte. Meus pais estudaram até o 4º ano e a arte chegou para mim pelo lixo, né? Pelo ferro velho do meu pai. Então, eu, com muito jovenzinho, ajudando ele, com 8, 9 anos, segurando sacos, que daí jogavam os livros fora, que ele colocava, as revistas, as questões todas. E aí eu tentava roubar uns livros. Meu pai que me ensinou que o livro tem 2 pesos, o peso do papel e o peso da ficção. Para o meu pai interessava o peso do papel, porque ele vendia para sustentar a família, e para mim me interessava o peso da ficção, das histórias, que era... com que eu, no final da tarde, quando eu conseguia roubar os livros do saco, onde já estava tudo amarrado, levava para o meu quarto para ler. E foi aí. E eu vi na arte também uma possibilidade de independência, porque, na época, eu não tinha essa ligação de que hoje meu pai era um visionário, né? Meu pai pensava na reciclagem, meu pai pensava na sustentabilidade, no ecossistema. E, na verdade, eu estudava na frente da escola, ali no bairro Cruzeiro, província de Mendonça, e meus colegas riam de mim, né, que meu pai catava lixo. E aí, então, eu tinha maior vergonha disso. E aí, nesse sentido, eu tentei me libertar. Com 13 anos, me emancipei. Fui com a minha mãe no juizado, naquela época, com 13 anos, né, Chame? Me emancipei, fui trabalhar no supermercado, e fui indo. E daí já fui para fazer teatro, e via na arte realmente uma possibilidade também de independência, de libertação, né? E fui indo.
construindo alguns caminhos. E a comunicação sempre esteve presente, porque eu acho que assim, quem gosta de arte tem muitas referências na área da comunicação, na arte, né? E a arte ela comunica, ela conta a história, né? Como você se falou, conta a história da nossa humanidade através da arte. Eu viajo muito, né? Eu estive no Peru, por exemplo, vendo lá toda a história sendo contada, seja nas tigelas de barro, né? Que é o que ficou na indumentária. Então a gente sabe como é que aquela civilização se comportava. Então está ali na arte, levando a história. E eu queria fazer, na verdade, publicidade e propaganda. Mas, na minha época, não tinha aqui na Universidade de Caxias do Sul. Eu até tentei na Universidade Federal, não passei para História, mas daí eu disse, então não vou, porque eu precisava me sustentar. E aí, prestei vestibular para Relações Públicas. Jornalismo eu gostava, mas era de manhã e eu precisava trabalhar, né? Então, tem toda uma questão aí de mercado, de sociedade envolvida, às vezes, nas nossas próprias opções. E, nesse sentido, eu acho que eu escolhi bem, porque, para mim, RP organiza o caos. Né? Mergulho um pouquinho em diferentes áreas, mas eu sou uma pessoa que preciso, inclusive, do caos para produzir. Então, acho que o meu lado RP me ajuda a organizar um pouco esse caos. Dini, que trabalha comigo, sabe como é que eu vivo no caos lá no Instituto Quindim. E aí foi indo... E aí, Mauro, ter um instituto, né, ser escritor, diretor de teatro, mas ter um instituto que promove a leitura, que é o Instituto Quindim, é essa sensação de entender que a arte é um direito para todos. E que eu não gostaria que nenhuma criança ficasse sem acesso, né, à arte desde muito cedo. O livro é o primeiro museu que a gente tem acesso. Então, não ficasse... E que não precisasse vir esse acesso da arte pelo que os outros jogam fora. Né? Que é o que aconteceu comigo, e não tem nada de ruim nisso depois. Né? Quando eu pisei no Japão, Mauro, é que eu, em 2014, que eu desmistifiquei toda essa minha trajetória e disse, agora eu preciso contar ela, porque até então eu tinha vergonha da história do ferro velho do meu pai. Vejam como é que, às vezes, a gente precisa de um deslocamento para se conectar com nós mesmos. Né? E, então, um pouco disso, assim. Que lindo isso. Muito lindo. Inclusive, estou ouvindo o comentário da Vivi aqui, que lindo, e realmente é muito lindo. Cada história que a gente está ouvindo aqui está sendo especial. A gente vai finalizar com os atores, jornalistas atores. Miguel e o Marcelo Casagrande, Miguel Beltrame, 2 jornalistas e atores. Sejam bem-vindos no programa de hoje. Vamos conversar sobre isso, a questão do teatro entrou na vida de vocês, a questão do jornalismo, se ainda permanece o jornalismo, a comunicação, vice-versa. Vamos conversar sobre isso. Bom, então, tá ligado? Boa tarde, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Bom, só com de ganchos que eu já peguei aqui, eu já tive que editar a minha possível fala aqui várias vezes, né? Mas, enfim... Então, mas para começar, eu acho que ilustra um pouquinho, que na verdade um dos ganchos que eu peguei, na verdade eu penso que tem a ver com, bom, o Felipe falou do Boal, né, do que somos atores. Na verdade, talvez a gente não saiba, não se dê conta, somos todos atuadores sociais, atores ou atuadores sociais, todos, né? E a gente vê aqui, para além dos nossos papéis de jornalista, de professor, de pintor, enfim, somos todos atuadores sociais, né? Então, a gente tem que estar até onde meu braço alcança, o quanto eu posso influenciar, né? E outra coisa que eu trago também, mas sou ou estou? Eu sou muito mais e juntando com os relatos, estamos alguma coisa, né? Estamos alguma coisa. Na época que eu estava no jornal, eu estava repórter fotográfico. Saí, não sou mais. Ou, né, o ator, eu estou fora de cena há muitos anos já, parei de atuar, fui para o jornalismo, a cabeça ao editor. Aí um amigo meu, uma vez um dia, perguntou, tá aí o teatro? Eu parei, comecei a estudar, estou estudando. O quê? Jornalismo? Sai de uma fria para entrar noutra. Ouvi isso. Né? Então, a gente está alguma coisa, né? E também, eu acho que tem a ver com
com essa coisa de que também outra conexão de viver de arte, né? Eu também, por um tempo, quando eu descobri o teatro com 20 anos. Eu fiz uma oficina de teatro, uma namorada da época me convidou, a gente fez uma oficina com o Jorge Valmini, gostei, mas ficou aquele gosto de, eu quero palco, eu quero mais. Aí depois encontrei a Escola da Zica, fiquei um tempinho lá, daí o Jorge me convidou para trabalhar com ele, e eu descobri o teatro, tinha uns 20 anos, e eu quis aquilo, me apaixonei por aquilo, quis aquilo como profissão, e fiquei um bom tempo, né, tentando viver de arte. E outra conexão que eu fiz também, que, claro que é difícil. É difícil e tem elementos que também, desde criança, eu acho, não sei se todo mundo já ouviu, mas muita gente com certeza já ouviu, né? Quando alguém faz alguma coisa errada ou ruim, quem foi o artista que fez isso aqui? Né? De uma forma pejorativa. Ou então, tu não vai fazer arte, hein? Eu usei arteira, olha, eu comecei o programa falando arteira. Eu mesmo. Mas a gente não se dá conta dessas coisas, né? Ou leva muito tempo para a gente se dar conta, né? Então, e artista, sim, eu acho que porque a arte exige, né, que a gente tenha, se a gente vai falar, eu vou falar sobre o mundo, digamos, sei lá, é uma pintura, uma interpretação, a minha interpretação do mundo. O espetáculo, o texto que eu escolho encenar é uma representação do mundo. Então, eu não posso falar, eu não me permito falar qualquer coisa também, vou me policiar para falar algo útil, né? Então, acho que a gente tem essa responsabilidade, né? Então, primeiro veio o teatro. O Marcelo falou... Eu queria só dizer uma coisa, Miguel, desculpa. Eu tive a oportunidade de contracenar com o Marcelo no Rei Lear e preciso deixar registrado que o Marcelo é gigante em cena. É um dos maiores atores que eu já vi em cena. O Marcelo é incrível em cena. Tanto que quando eu vi o Marcelo pela primeira vez, eu disse, esse cara vai ter que trabalhar comigo, fazer teatro junto. E o Marcelo, tu tocou numa coisa que eu fiquei pensando assim, estamos, né? Eu estou ouvindo muitas pessoas falar isso também, mas uma coisa que daí que me veio foi assim, que eu não consigo não estar no teatro. Porque agora, com a idade que eu tenho, até às vezes eu penso, eu não ganhei muito dinheiro com isso, sabe? Não conquistei muita coisa com isso e tal. Mas esse querer estar aí é tão forte que eu não consigo largar. É uma coisa que está muito dentro de mim, né? E o jornalismo, na verdade, essa relação com o jornalismo, ela aconteceu porque eu caí de paraquedas. Porque na época eu acho que eu não tive coragem de fazer um curso, de sair da minha cidade, no caso, ir para Porto Alegre, por exemplo. Eu acho que até eu prestei artes cênicas lá um ano, mas não me lembro. Depois eu tentei de novo, no fim eu acabei depois fazendo uma pós. Mas assim, eu acho que eu não tive coragem de sair. E na época era um gurizão imaturo, e daí eu acabei escolhendo o jornalismo. E eu entrei na primeira turma de jornalismo, que eu estava contando aqui de Caxias do Sul, e na época as pessoas... Todos os jornalistas de Caxias que trabalhavam, se eu não me engano, o Dinarte talvez possa dizer mais certo ou isso, foram fazer o curso porque se tornou obrigatório na época, que depois tiraram essa questão do diploma. E daí eu me sentia um peixe fora da água, porque eu já não era muito da área, era um curso que eu tinha escolhido, né? Assim como segunda, terceira, enfim, escolhido um curso na área de comunicação. E daí o pessoal, todos jornalistas, né? Então eles já sabiam o que era lead, o que era isso, o que era aquilo. E eu sempre me senti muito pequeno, né? E depois eu acabei fazendo estágio na TV, né? Eu trabalhei mais na área da edição, na área da produção, que eu adoro, né? Que isso ficou em mim, na verdade, porque quem faz teatro aqui em Caxias sabe que quem faz teatro faz tudo. A gente carrega cenário, a gente tenta fazer cartaz, eu digo assim, eu sou mais carregador, né? Às vezes eu vou entrar em cena, a gente já carregou muito cenário, a gente já fez muita coisa, a gente já testou o som, a gente já ligou todos os cabos de luz, e daí tu tem que ainda ter energia para entrar em cena. Então, isso é uma coisa que eu acho que é um desgaste, assim. Mas, então, voltando para essa questão do jornalismo, para finalizar, daí eu acabei trabalhando na TV por muito tempo, né? Mais na área da edição, que eu adoro, e até hoje eu edito ainda, né? A linguagem mudou, o jornalismo mudou muito, até a cobertura jornalística, a pauta da cobertura, na questão cultural, infelizmente, mudou bastante também, né? Então, o mundo mudou,
né? Essas questões das mídias, essas coisas eletrônicas todas, que elas ajudam, mas, na verdade, elas já não ajudam mais, porque divulgar, por exemplo, um espetáculo numa rede social só vai atingir um nicho que tu já atinge, né? Então, hoje em dia, eu acho que o mundo está um pouquinho difícil nessa questão, né? Para a arte e para a cultura, na verdade, ganhar mais espaço. Então, a gente peleia bastante, né? E só para finalizar, uma coisa que eu pensei também, eu sei que o tempo de vocês está estourando, é que o teatro, né, eu sempre tive muita facilidade em decorar. Eu fazia teatro de igreja, eu sempre fiz teatro de escola, eu sempre fiz em casa, né? Eu montava os palcos em casa. Mas eu tinha essa facilidade de decorar. E depois, agora, com o passar do tempo, e teve na década de 90 o teatro antropológico que chegou em Caxias, eu fui muito mais pela questão física do corpo, né? Então, hoje em dia, essa questão de decorar texto, assim, para mim, eu tenho que forçar muito, mas eu consigo decorar através da fisicalidade, né? Do corpo, assim. Então, era só uma coisa que me passou pela cabeça, tá? Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom. Ai, querido Miguel, obrigada. Gente, vocês são todos e todas talentosos e talentosas. E é uma honra para a gente ter vocês aqui Com no certeza. nosso palco, né? A gente revezou aqui o nosso palco. E só cheio de talento, né, Mauro? Foi muito bom, né? Muito bom. Nossa, Carol, que alegria poder dividir contigo a apresentação desse programa. Tu que é titular, né, do Mais Cultura. Então, uma honra poder estar aqui com todos vocês, com cada um, nesta 6ª Semana Municipal da Comunicação. Obrigado a todo mundo que está presente, não apenas os convidados, mas o público também que veio, os alunos da UX, né, Carol? Da Agência Experimental. Agradecer a equipe técnica também, da Focus, tudo isso acontece por causa da equipe, as meninas das Libras também. A Vivi Salvador, que está lá nos Salvador dirigindo. na direção. Enfim, a banda, a Mi e o Luiz, que participaram aqui conosco, cantando o cover da Rita Lee. Ao Ciro, que nos prestigiou aqui também. Doug e Léo. Enfim, agradecendo todo mundo e agradecendo você que esteve aqui com a gente no Mais Cultura Especial, Semana Municipal da Comunicação, aí, fechando em chave de ouro, né? Chave de ouro, bem bonito. exatamente. Obrigada, gente. Com vocês, meninos, Bob Chute. Então, Bob Chute é o Léo, o Doug e tem o Júlio, que é o batera. Hoje eu estou improvisando aqui na Tanajura. Eu sou baixista. Vamos lá. Eita, velho sentimento meu, cê não vai mais me machucar. Eu guardo bem fechado no meu peito, que é pra nunca me incomodar. Mas vez em quando eu encontro com você, até no sonho dá vontade de chorar. Que é pra lavar aquela mágoa que ficou aqui, pra ela nunca voltar. Eita, velho sentimento meu, eita, velho sentimento, eita, velho sentimento meu, eita, velho sentimento, eita, velho sentimento meu, eita, velho sentimento. Aí. Obrigado, galera.